Olá, irmãos, tudo bem? Hoje vamos de palavra. O tema da palavra hoje é Não Tem Volta. 1 Reis 19, do 19 ao 21. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou a sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: Deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: Vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo, e eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Aqui nós vemos o início do chamado de Eliseu, né? Muito famoso lá na frente, né, que a gente vai ver. E aqui esse foi o jeito que o Criador separou ele e chamou ele. E o título, de novo, Não Tem Volta. Irmãos, nós sabemos que quando nós somos chamados pelo Criador, escolhidos, né, chamado, né, por Ele, nós ficamos, é como se nós tivéssemos uma marca espiritual, né, porque o Criador nos separou para o ofício dele, porque Ele nos separou para fazer alguma coisa, foi para cantar, foi para escrever, porque Ele separa as pessoas para diversas coisas que, enfim, que às vezes a gente nem sabe o que é, mas Ele vai lá e separa a pessoa para fazer uma determinada coisa. Não tem volta, meu povo. Depois que nós somos marcados pelo Criador, depois que o Criador deixa a marca de Cristo em nós, como vai falar no Novo Testamento, nós temos a marca de Cristo. O que acontece? O mundo espiritual já reconhece a nossa pessoa como pessoas que são marcadas pela marca de Cristo. E às vezes nós não entendemos o porquê nós passamos, às vezes, umas situações que parecem às vezes ser inacreditáveis. É exatamente por causa disso, porque nós temos a marca de Cristo. E o mundo espiritual sabe disso e vem com mais força ainda, porque aquele que tem a marca de Cristo tem a missão de levar a mensagem do Evangelho. Todo mundo faz o ID, mas aquele que é separado, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Se você é escolhido, chamado escolhido, você pode ter certeza, você foi marcado de tal forma pelo Criador que o mundo espiritual vai ficar o tempo todo. Ele faz isso com todo mundo, gente. Isso é óbvio, tá? Mas existem pessoas que ele vai atacar mais ainda, que são aquelas pessoas que ele sabe que fazem de tudo para não se corromper. Eu não estou falando que são pessoas que são melhores do que as outras. Eu estou falando que são pessoas que, assim como os sacerdotes, não da mesma forma porque a gente está no tempo da graça, mas vocês vão entender, é só uma comparação leve para os dias de hoje, tá bom? Assim como os sacerdotes se separavam naquela época, o inimigo sabe que tem pessoas hoje que se separam para o ofício do Criador, para fazer coisas que muitas pessoas não valorizam, né? Coisas simples às vezes, mas para fazer coisas que o Criador está mandando a pessoa fazer. Deixa eu te falar uma coisa, me lembrar e lembrar você uma coisa. Quando Ele nos marca, não tem volta. Nós vamos ver, por exemplo, muitas pessoas, por exemplo, falam de Salomão, né? Falam mal de Salomão porque ele teve a queda dele e aquilo tudo que aconteceu com ele. Salomão foi tremendamente marcado pelo Criador para fazer aquele templo e fazer aquelas coisas todas. Só que Salomão, ele se desviou. E quando ele se desviou, o inimigo espiritualmente sabia que ele era marcado pelo Criador, né, para fazer o ofício do Criador. Então o inimigo puxou ele para o ocultismo. Por quê? Porque ele era marcado pelo Criador. E o que o inimigo quer fazer é profanar aquilo que é santo. Quanto mais como eu posso dizer, irmãos, para vocês entenderem melhor, quanto mais a pessoa se consagra, se separa, mais o inimigo quer usar essa pessoa para coisas ruins, entende? Para profanar.
Não vamos olhar para trás, porque não tem volta. Porque, gente, o inimigo tenta pegar na curva para tentar fazer vergonha mesmo, entende? E até porque quando nós temos uma marca, a marca do Criador dos céus e da terra, existe em nós, como eu posso dizer, dons, existem em nós coisas que se conectam ao mundo espiritual. Muitas pessoas têm dons, né? Mas tem pessoas que parecem que têm mais sensibilidade. São pessoas que são marcadas pelo Criador. Muitas dessas pessoas vão parar no ocultismo e religiões assim, porque elas não sabem que elas foram marcadas pelo Criador. Então o inimigo usa essa marca, esses dons que na verdade, né, vieram do Criador. O inimigo vai lá e usa e faz dons falsos dentro daquilo ali. Por isso nós temos que ter cuidado para ter separação até no meio cristão, por causa das doutrinas demoníacas. Porque os demônios também entram nas igrejas cristãs para utilizar o dom que a pessoa tem, para se conectar a ela e ela ser usada por ele como se estivesse falando no nome do Criador. Vamos ter cuidado, irmãos. Nós fomos marcados pelo Criador. Não tem volta. Se você for marcado pelo Criador dos céus e da terra com a marca de Cristo, não tem volta. Aqui Elias vai falar para Eliseu: lembra-te do que eu te fiz. Ou seja, você foi marcado. Você sabe que agora a sua vida pertence ao Criador. E às vezes é duro, porque às vezes nós temos que obedecer em coisas e fazer coisas que nós não queremos. Nós vamos às vezes na pirraça, não é verdade? Mas é a mesma palavra que o Criador dá pra gente aqui hoje. Lembra-te do que eu te fiz. Eu te marquei lá atrás. Você é meu. Não vai se contaminar, não vai se deixar contaminar. Não permita que o dom que eu te dei seja usado por outro espírito. Não permita fazer parte de culto misto. Porque a gente sabe que tem culto misto no nosso meio cristão. Tem pessoas adorando demônio no meio cristão. E tem muita igreja que faz isso hoje, gente. Muita mesmo. Não permita que isso aconteça com você. Se separe. Porque eu te separei. Lembra-te do que eu te fiz. Irmãos, nós temos a marca de Cristo. Não tem volta. Amém? Vamos orar? Meu Criador dos céus e da terra, não sei o que o Senhor está querendo dizer exatamente, mas eu senti essa palavra até pesada, meu Pai. Tem misericórdia da nossa vida em nome de Jesus Cristo. Por favor, nos guarda, não nos deixa, meu Pai, ir para caminhos tortuosos, não nos deixa, meu Pai, não permita que nós venhamos ser seduzidos pelo mal, meu Pai. Guarda o nosso coração, guarda o nosso pé de pisar no caminho errado, meu Pai. Que nós não venhamos ser como Salomão, meu Pai, mas que nós venhamos ser como Davi, que mesmo errando permaneceu nos seus caminhos fazendo a sua vontade, meu Pai. Mas que nós nunca venhamos ser como Salomão, que tinha um chamado, tinha tudo para dar certo e foi parar num lugar totalmente errado, meu Pai. Meu Pai, tem misericórdia. Guarda a nossa vida, guarda a nossa alma, meu Pai. Nos ajuda a levar a Tua palavra mais a sério, a viver de forma mais séria diante da Tua presença, meu Pai. E nos ajuda porque esses últimos dias está muito difícil, meu Pai. Nos ajuda a entender que para as pessoas de fora, um pecadinho, aquele pecadinho que todo mundo faz, né, aquele pequeno pecado que todo mundo faz e comete, para a gente pode ser algo muito mais grave. Porque o Senhor nos marcou. Nós temos uma responsabilidade muito grande diante do Senhor. Em primeiro lugar diante do Senhor, depois para os homens, mas antes de tudo para o Senhor. E nós não queremos ser rejeitados pelo Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a nos manter no lugar que o Senhor nos colocou. Nos ajuda a mantermos os nossos dons, que os nossos dons nunca sejam usados por espíritos malignos, em nome de Jesus Cristo. Guarda a nossa vida nas Tuas mãos, Pai. Nos sustenta porque nós queremos estar firmes aqui quando o Senhor chegar. E mesmo que seja para a morte, que nós estejamos prontos para a morte, para chegarmos até o Senhor. Caso contrário, que nós estejamos prontos para arrebatamento, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, espero que vocês tenham entendido a palavra. Foi bem pesada, mas foi uma palavra de advertência. Não tem volta. Você foi marcado pelo Criador dos céus e da terra. Eu fui marcada pelo Criador dos céus e da terra. Com a marca de Cristo. Não tem volta.
Fiquem em Cristo, tenham uma ótima noite.